Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo. Vamos estudar hoje mais um texto polêmico relacionado a casamento, Malaquias 2,16, aonde diz que Deus odeia o divórcio. Será que é verdade? Deus realmente odeia o divórcio? Nós vamos compreender isso. Mas antes de começarmos, eu quero já convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Aqui nós lidamos com casamentos, principalmente restaurações. Casamento está numa fase ruim, chegou uma crise, quem sabe até uma separação. Esse é o lugar para você obter conhecimento bíblico, prático, terapêutico, para que você possa então restaurar o seu casamento, a sua família. Bem, o texto de hoje, ele traz uma certa polêmica porque muitos utilizam esse texto para se fundamentar em decisões um pouco delicadas que cada um toma na sua vida. O texto em questão é o seguinte: Malaquias capítulo 2, verso 16, que diz assim: Eu, o Senhor, detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Bem, por que que esse é um texto polêmico? A princípio, nessa versão que eu li, diz que Deus detesta o divórcio. Ponto final. Mas aí, de repente, uma pessoa, ela se divorcia da sua mulher, do seu marido, se casa de novo. E aí a pessoa descobre que o segundo casamento, conforme Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, Mateus 19 e tantas outras passagens, ela descobre que o segundo casamento é adultério, porque casamento é até a morte. E aí a pessoa diz assim: tá, mas agora eu não posso me divorciar porque Deus detesta o divórcio. Esse é um dos grandes problemas. E aí, com base nisso, esse texto traz essa situação. Afinal de contas, uma pessoa que está casada, ela não pode se divorciar. Se for um segundo casamento, se for um casamento ilícito, ela ainda assim está presa nesse relacionamento, porque Deus detesta o divórcio. Como é que funciona isso? E será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Então é isso que nós vamos compreender. Quando nós pegamos esse texto em si, antes de tudo antes de ler o contexto, eu quero pegar esse texto em si. Por quê? Porque do mesmo jeito que aqui diz que Deus detesta o divórcio, em Deuteronômio no capítulo 24, Deus deu a Moisés uma lei chamada Lei do Divórcio. Ou seja, Deus permitiu uma condição para que o ser humano pudesse se divorciar. Deste modo, como Deus pode odiar algo que ele mesmo permitiu? Seria uma armadilha? Seria uma incoerência? Como é que Deus permite o divórcio em uma determinada circunstância e logo em seguida ele diz que ele detesta o divórcio? Agora nós precisamos compreender. Eu vou utilizar um recurso um pouquinho além da Bíblia, que é esse Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Você acha facilmente esse conteúdo para comprar. Eu vou deixar, inclusive, uma indicação para você aqui no link da descrição, caso você queira ter esse material. Esse material aqui é da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele pega o texto original da Bíblia e ele não interpreta, ele simplesmente traduz palavra por palavra. Com base nisso, cada tradutor da Bíblia, estudando as palavras em questão e tentando trazer a melhor coerência na hora da leitura, eles fazem algumas adaptações. Você sabe que o português ele é riquíssimo em palavras. E aí, quando nós pegamos no texto original, o que é dito? Em Malaquias 2,16 é dito assim: porque Deus odeia despedir a sua mulher, diz o Senhor
Yahvé. Olha que interessante, porque agora não está falando de repúdio, não está falando de divórcio, está falando em se despedir. Porque nós temos versões que falam que Deus odeia o repúdio e Deus odeia o divórcio. São as duas versões mais populares. Há aqueles que dizem que o repúdio seria um abandono, um desprezo, tratar mal a pessoa e que Deus odeia isso. Que a pessoa pode se divorciar, casar-se de novo e tudo, que não é isso que Deus odeia. Que Deus odeia o repúdio. Outros defendem, não, Deus odeia o divórcio. Qualquer um que se divorcia da sua mulher, Deus odeia. Mesmo havendo uma lei sobre divórcio e que Jesus falou sobre ela em Mateus 19. Agora aqui, nós vemos que no texto original Deus não está falando de divórcio ou de repúdio. Deus está falando em despedir. Está falando literalmente de uma separação. Ou seja, Deus odeia quando um casal se separa. Simples assim. Mas aí a gente entra naquela questão, certo, Diego? Então, se uma pessoa está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento e descobre que isso é pecado, então ela não pode se separar porque Deus odeia isso. Agora, para a gente compreender isso, nós precisamos ler o contexto. O que Deus está dizendo para que ele chegue a essa conclusão de que ele odeia a separação. Olha o que é dito aqui, ainda aqui em Malaquias, no capítulo 2. A gente pode ler a partir do verso 13. A partir do verso 13 até o verso 16. Apenas 4 versinhos nós iremos ler. O 13º verso diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Olha que interessante, o verso aqui já começa dizendo o seguinte: existe um adorador na presença de Deus, chorando, clamando, com lágrimas, e Deus está desprezando esse adorador. Está desprezando essa pessoa que está no altar do Senhor, chorando, com lágrimas e com oferta. Aí a pergunta é, mas por que Deus está desprezando? Aí o verso 14 fala exatamente isso. Perguntais, por quê? Aí o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Bem, aqui Deus está falando que ele despreza as orações, as ofertas, o choro daquele homem que fez uma aliança com a mulher da tua mocidade, ou seja, com a tua primeira mulher, a mulher da aliança, a qual só acaba com a morte. Aqui nós estamos vendo que Deus está falando da sua primeira mulher, do seu primeiro casamento. Ou seja, foi feita uma aliança na mocidade, ele pegou aquela mulher, aquela companheira e se casou com ela e viveu com ela e se tornaram uma só carne. Aí Deus fala assim, olha, eu desprezo a sua oração, o teu choro, a tua oferta, porque tu foi desleal com essa mulher. Mas desleal como? Será que tem a ver com a separação que nós lemos? E aí continua. No verso 15, Deus fala assim, por um acaso não fez ele somente um? Em carne e em espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Eu detesto a separação, despedir, o divórcio, o repúdio, diz o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, o que Deus está falando aqui, quando ele fala de despedir, de se separar, ainda que alguns estendam essa palavra para divórcio ou repúdio, o conceito que Deus está falando é o seguinte: o homem e a mulher se uniram, fizeram uma aliança. A partir desse momento se tornaram uma só carne, um só espírito, porque assim Deus o fez, Deus foi testemunha disso. E aí Deus acha desleal o homem que se separa dessa mulher, do homem que abandona essa mulher para se casar com outro.
porque tirou dela a pureza, tirou dela os sonhos, destruiu a vida dela. E por isso Deus detesta aquele que age dessa forma. Deus detesta. Quando nós falamos agora, Diego, eu descobri, o segundo casamento é adultério, não é certo, tal, mas a Bíblia fala que Deus detesta a separação, o divórcio, então eu vou me divorciar de novo? Entenda, se o teu casamento é ilícito, não se aplica esse verso, porque o que Deus detesta é justamente o caso de quando trata-se de uma aliança, da primeira aliança, a mulher da tua mocidade, aquele caso em que Deus uniu vocês dois em uma só carne. Diego, mas por um acaso a Bíblia vai sustentar que Deus aprova uma separação de um casamento ilícito? Sim, nós temos isso. Quando você vai... Deixe-me até tentar achar aqui, rapidamente. Nós temos um relato na Bíblia de um caso desse. E não é só um caso, nós estamos falando de vários casos, aonde nós temos, de fato, pessoas, uma nação, basicamente, vivendo um casamento ilícito e eles propõem a separação de suas esposas para que Deus, de fato, abençoe. Agora, eu só preciso lembrar aqui se está no livro de Esdras ou no livro de Neemias. E eu vou mostrar para você, eu vou ler para você, para que não reste dúvidas em relação a isso. Não é no livro de Neemias, eu acho que é no livro de Esdras. Olha aqui. No livro de Esdras, no capítulo 10, a partir do verso 1, né? Você tem aqui a história. O povo está voltando do cativeiro babilônico. Foram 70 anos de cativeiro. Nesses 70 anos, o povo que nasceu no cativeiro ou que foi no cativeiro ainda jovem, muitos tiveram casamentos ilícitos, casamentos que eram contrários à lei do Senhor e naturais nas leis dos babilônicos. Então, muitos se casaram de maneira inapropriada, quer seja o segundo casamento, quer seja casamento com incesto, quer seja casamento com estrangeiros, quer seja casamentos dos mais diversos. E então, olha o que é dito aqui a partir do verso 1. Enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrando-se na casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava, com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis aos nossos deuses, casando-se com mulheres estrangeiras do povo da terra, ou seja, casamentos ilícitos. Mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora façamos uma aliança com nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do Senhor e dos que temem ao mandamento do nosso Deus. Faça-se conforme a lei. Ou seja, e no verso 4, levanta-te, a ti pertence esse negócio, nós seremos contigo, portanto, sê forte e age. E aqui a história continua, dizendo que eles, ao perceberem que a lei do Senhor não permitia um segundo casamento, um casamento incesto, um casamento com estrangeiros, qualquer casamento que fosse contrário à lei do Senhor, eles despediriam suas mulheres, seus filhos, a fim de fazer uma aliança com Deus. E isso foi aprovado. Deus permitiu isso porque a lei dizia isso. Ou seja, nós temos sim na Bíblia caso de pessoas que estavam em um segundo, terceiro casamento, casamentos ilícitos, e que desfizeram desses casamentos para cumprir a lei do Senhor, o propósito de Deus.
E Deus se agradou desses. Porque sempre que um pecador se arrepende, abandona o seu pecado, existe festa no céu. Então, quando o texto fala que Deus odeia, detesta o divórcio, agora você já sabe. Não necessariamente trata-se de divórcio, mas trata-se de separação. E aí sim, podemos estender para divórcio ou repúdio a palavra, mas fato é que Deus detesta quando uma família, homem e mulher que se uniram desde a sua mocidade, se separam. Por qualquer motivo que seja, Deus detesta isso. Agora você imagina, às vezes nós levarmos uma vida tranquila, sem sequer conseguir falar com Deus, ter uma comunhão com Deus e sabendo que Deus nos ama, é tão difícil. Imagina como é a vida daquele que Deus detesta o que ele faz, que ora, que chora no altar de Deus, que leva ofertas e Deus despreza essa pessoa, simplesmente porque ele desprezou a mulher da tua mocidade. Que esse texto nos sirva de alento, nos sirva de orientação para que a gente entenda o que de fato a Bíblia diz e a gente não fique preso tão somente no que as tradições nos ensinam. Que Deus te abençoe e conceda a você um ótimo restante de dia. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa um like no vídeo se você gostou. E se você discorda ou quer complementar com algum outro texto bíblico, ou tem dúvidas ou sugestões de textos polêmicos, deixe nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.